Ontem eu orei, porque já há alguns dias buscava do Senhor o que Ele queria que eu trouxesse para nós. Mas ontem Ele falou de modo muito claro e disse que essa seria uma mensagem não sobre as diferenças que separam homens e mulheres, mas sobre aquilo que nos une. Por isso o título da mensagem é Somos Um, a unidade no lar. Cada vez mais as discussões sobre gênero estão reverberando em todos os segmentos da sociedade. Nós ouvimos nos mais diferentes meios de comunicação quais devem ser os papéis dos homens ou das mulheres, ou mesmo sobre a diluição desses papéis. Fala-se muito sobre machismo, fala-se muito sobre feminismo. E isso nos dá a impressão de que homens e de que mulheres estão em lados opostos. Às vezes, pelo modo como nós ouvimos, parece até que nós somos adversários. E essas palavras se repetem tanto na TV, no rádio, nas redes sociais, nas revistas, que nós assimilamos, mesmo sendo crentes, a voz do mundo. E Deus, nessa manhã, quer que nós nos lembremos de que não somos nascidos do mundo. Nós somos filhos da luz. Nós precisamos viver com sabedoria e evitar a insensatez, como está escrito em Efésios 5, versículo 15. Aquilo que Deus quer falar conosco, então, é sobre os propósitos dele, para o homem e para a mulher. Sobretudo dentro da família, porque esse foi o propósito fundamental da criação do Senhor desde o Jardim do Éden. E o nosso texto base está na origem, está em Gênesis. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis. Nós vamos ler os versículos 27 e 28. Dizem assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Logo no início, nós lemos que Deus criou macho e fêmea. E a mulher foi chamada Eva, que não só quer dizer vida, mas que quer dizer também varoa, ou homem-fêmea. Nós podemos entender, a partir daí, que nós somos da mesma espécie, temos a mesma natureza, fomos ambos criados à imagem e semelhança do Pai. Aleluia. Entretanto, Deus decidiu que nós seríamos diferentes. Biologicamente, a estrutura do homem é diversa da estrutura da mulher. E, obviamente, essa diversidade foi desejada pelo Criador, porque Deus faz tudo de acordo com os seus propósitos. E o primeiro propósito de Deus para os homens e para as mulheres é que eles fossem mesmo diferentes. Por mais que se lutem por direitos iguais e a militância é válida, nós jamais vamos ser iguais, porque a nossa constituição física é diferente. Os homens são formados a partir da testosterona, que dá a eles força física, músculos. Os homens são mais destemidos,
este também é um efeito do hormônio masculino. Os homens foram feitos para serem corajosos, desinibidos, valentes. Na origem, cabia a eles sair para caçar, enfrentar o perigo, a fim de prover o sustento da família. Cabia aos homens proteger suas varoas e suas crianças. Daí vem a ideia constituída de que os homens têm que ser protetores e provedores. Aleluia. E o que faltava ao homem, Deus deu à mulher. A mulher cheia de estrogênio, progesterona, oscilações de hormônio e de humor, foi escolhida. Foi escolhida para chorar, para amar, para sentir, para doar afeto. Nós fomos escolhidas para cuidar dos nossos filhos, e isso não é só uma construção cultural, como querem nos fazer crer. Quando uma mulher expulsa um filho, quando ela traz uma criança à luz, o corpo dela libera uma descarga de ocitocina tão grande que dali nasce um vínculo de afeto com a criança. Esse vínculo é imediato, é um vínculo biológico, é a marca de Deus sobre nós, de que a maternidade foi escolhida para nós, as Evas. E não é só isso. Criar um filho exige habilidade de comunicação. Nós fomos escolhidas para gerar, para parir, para amar. Nós fomos eleitas para nos comunicar. Nós falamos, nós dizemos o que queremos, o que o marido deveria dizer. Nós falamos por nós e pelos outros. Foi Deus que nos fez assim. Sabem por quê? Porque nenhum ser humano, por mais capaz que seja, sendo homem ou mulher, é polivalente o suficiente para atender todas as necessidades da espécie humana. Deus é sábio. E Deus tinha que criar, dentro da mesma espécie, sujeitos diferentes, para que juntos eles pudessem garantir a perpetuação e a sobrevivência da humanidade. Entretanto, dentro de casa, às vezes as diferenças geram mais problemas do que afinidades. Como as mulheres saíram para trabalhar, e esse também é o meu caso, às vezes fica difícil chegar em casa e dar conta dos serviços das crianças, do marido e de tantas outras coisas. E sabem, eu tenho percebido que não foi Deus que disse que a mulher tinha que lavar os pratos ou que o marido é que tinha que trabalhar sozinho para prover as necessidades da casa. Nós é que estabelecemos isso dentro da cultura humana. Existem culturas diferentes. E existem épocas em que essa distribuição de papéis foi diferente. Então, o que nós temos que fazer para viver em harmonia é simples. Avalie o que dentro de casa o seu marido pode fazer e aquilo que está dentro das suas possibilidades. A divisão de papéis razoável é aquela que leva em conta as nossas capacidades e, eu insisto, as nossas possibilidades. Porque se não houver uma divisão de papéis justa, um dos lados vai ficar sobrecarregado. E em algum momento isso vai redundar em desarmonia. Por que o marido não pode ajudar a esposa em casa e por que a esposa não pode trabalhar para ajudar o marido como provedor? Não há nada na Bíblia que restrinja isso. Esse tem que ser um acordo entre marido
e mulher. Ponto final. O segundo propósito de Deus ao nos criar homem e mulher também está no texto que lemos. Era propósito de Deus que nós nos multiplicássemos. Deus poderia ter enchido a terra de Adões e de Evas, mas não foi assim que ele fez. Ele criou um homem e para este homem uma mulher. E deu a eles a responsabilidade de constituírem uma família. Deus deu a eles a responsabilidade de que eles se multiplicassem sobre a terra. A família, uma instituição criada no Éden, tem como um de seus principais papéis a procriação, ou seja, a perpetuação da obra-prima da criação de Deus. Mas não é só isso. Hoje, as pessoas às vezes até se unem para conceber e gerar filhos. Mas Deus não disse que era simplesmente para nós gerarmos. Deus nos deu a missão de criarmos. E criar filhos não é só colocá-los no mundo. É uma tarefa tão difícil, que Deus sabia que uma pessoa só não conseguiria. E Deus disse: eu vou fazer um macho, eu vou fazer a fêmea, e cada um com as habilidades que eu lhes der, juntos vão conseguir não só gerar, mas educar crianças que serão o futuro dessa espécie. A responsabilidade que pesa sobre nós, pais e mães, é muito maior do que aquela que nós temos assumido. Gerar filhos é fácil. Se responsabilizar pela criação e pelo futuro deles é um grande desafio. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E a gente repete isso o tempo todo, sem refletir sobre a nossa missão. Todo mundo aqui, eu acredito, gostaria de receber uma herança. Imagine um dinheiro agora, caindo na sua conta, uma casa, um terreno, eita glória, né? Sem trabalho, sem esforço. Já pensou? Agora você herda uma empresa lucrativa, herda um imóvel, vários terrenos. É maravilhoso. Herança é legado. Herança é patrimônio. Herança é sorte. Herança é dádiva. A Bíblia não diz que Deus deixou para nós nenhum tipo de tesouro. A Bíblia diz que Deus deixou para nós os filhos. E sabe o que nós não estamos entendendo? É que por melhor que seja a herança, dá trabalho administrá-la. Se você ganhou uma casa, você vai ter que fazer a manutenção dela. Se você herdou um terreno, você vai ter que, no mínimo, capiná-lo. Se você herdou uma empresa, você vai ter que trabalhar muito para mantê-la lucrativa. Então não pense que o fato de os filhos serem herança, significa que Deus já fez tudo por nós, porque Deus não fez e não vai fazer. Deus não intervém no que é responsabilidade do homem, porque assim como nós não queremos criar filhos irresponsáveis, menos ainda o quer o Pai. Na palavra dele, ele estabeleceu todos os marcos para o nosso comportamento, para a nossa personalidade, para a nossa procedência. E se nós não fazemos porque não o buscamos ou porque estamos tentando fazer as coisas do nosso jeito, as coisas como o mundo determina que devam ser feitas. O grande problema é que o modo do mundo está começando a chegar às nossas casas, às nossas famílias.
Porque Deus uniu homem e mulher como família para mudar o futuro a partir do que eles fazem com os filhos que receberam. Mas aqui dentro, nós estamos vendo o divórcio. Aqui dentro das nossas igrejas, nós estamos diante de famílias falidas. Nós estamos diante de pais que desistiram desse propósito. Nós estamos diante de pessoas que estão, inclusive, repetindo o discurso do mundo. Ah, vou separar, porque eu tenho que ser feliz. E eu te pergunto nessa manhã, se você já pensou nisso, se você já disse isso, me responda, quem vai ser feliz? Hoje no Brasil, 11 milhões e meio de famílias são monoparentais, ou seja, formadas por um dos cônjuges e filhos. E nesse caso, quem se responsabiliza pelos filhos sozinha são as mulheres. Sabe qual é o percentual de famílias em que os homens assumem sozinhos os filhos? 3 milhões e meio. O discurso feminista é bom, porque nos ajuda a ter direitos. O grande problema é que nós não estamos ganhando apenas direitos, nós estamos assumindo mais responsabilidades. E não foi isso que Deus determinou ao dizer que o homem seria o cabeça da casa e que ele seria o sacerdote do lar. Esse discurso de empoderamento feminino está mitigando aquilo que Deus estabeleceu para ser responsabilidade do macho. Não dá mais para viver num mundo em que as mulheres sustentam o telhado das suas casas porque elas não têm coluna. Não dá mais para viver num mundo em que as mulheres ficam casadas, sofrendo, caladas, porque seus maridos não sabem qual é o papel deles dentro da família. Porque eles estão jogando, bebendo, traindo com os amigos no bar. Porque eles chegam em casa e acham que a mulher tem que servi-los. Malaquias, capítulo 2, versículos 13 a 16, tem uma advertência para todos nós. Malaquias, capítulo 2, versículos do 13 ao 16, diz assim: existe outra coisa que vocês fazem, gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque Ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta, por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa. A mulher com quem casou quando era moço, ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos e que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Dentro de uma sociedade machista, dizem que a masculinidade se revela em quantas mulheres um homem tem. Para Deus, a masculinidade se revela na capacidade que o homem tem
de amar uma única mulher a vida inteira. E eu ouço por aí que essa é uma ideia de crente. Porque crente quer que as pessoas vivam casamentos infelizes. Se for assim, irmão, o Deus que nós servimos é mentiroso. Porque quem criou a família foi Ele. E Ele não ia criar uma instituição que nos fadasse à frustração toda a vida. Tem algo errado que você e eu estamos fazendo, porque é óbvio que não foi Deus quem errou. E se você não acredita no que eu estou dizendo, eu queria que você ouvisse o que a ciência diz, mas que os meios de comunicação não revelam, porque para o mercado é interessante que nos separemos, que tenhamos 2 casas, que compremos 2 geladeiras, 2 jogos de sofá, que as nossas crianças fiquem de um lado para o outro, porque isso aumenta os lucros do capitalismo. Sabe o que a ciência diz? E eu trouxe como prova para você não pensar que eu estou tentando enganar você. Está vendo isso aqui? É um compêndio de psiquiatria, de uma das editoras mais conceituadas do mercado de medicina, a ArtMed. E eu quero ler para você o que está escrito aqui. Você me permite? Ó, em primeiro lugar, pessoas divorciadas ou solteiras são mais suscetíveis à depressão. Pessoas divorciadas, sobretudo os homens, são mais vulneráveis ao suicídio. Não sou eu que estou dizendo, é o guia de psiquiatria. Agora, quer saber qual é o efeito de um divórcio, de uma criança criada principalmente longe do pai, porque normalmente a responsabilidade acaba recaindo sobre a mulher? Eu vou ler para você, abro aspas. Qualquer desvio das normas, como famílias de pais divorciados ou monoparentais, está associada a uma diversidade de problemas com as crianças, incluindo autoestima baixa, aumento do risco de abuso sexual, aumento da incidência de divórcios quando elas se casarem e aumento da incidência de transtornos mentais, principalmente os depressivos e o da personalidade antissocial na vida adulta. E completa. Crianças de pais divorciados têm maior probabilidade de se tornar delinquentes, e aí não foi o Mourão que diz, foi o compêndio de psiquiatria. De se envolver com sexo pré-conjugal e de gerar filhos fora do casamento durante a adolescência e na fase adulta jovem. E não termina por aí, ouça. Segundo o manual, o desempenho dessas crianças é modesto, inclusive no âmbito acadêmico, em relação aos filhos de pais casados. E mais, crianças de pais divorciados têm mais problemas psicológicos do que os de lares desfeitos pela morte de um de seus genitores. Você entendeu o que eu falei? Uma criança sofre menos quando o pai ou a mãe morre do que quando eles se divorciam. Elas também são mais suscetíveis a terem asma, cefaleia e defeitos de fala. Por fim, repito, as taxas de suicídio são maiores entre filhos de pais divorciados, assim como, consoante disse, entre homens que se divorciam. Eu queria que você entendesse. Por que em Malaquias o Senhor diz, eu odeio o divórcio? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele sabe que a base da sociedade implantada por Deus é a família. Ele sabe que quando ele destrói uma família, ele destrói gerações. O diabo está querendo adoecer as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu trabalho com adolescentes.
Eu lido com adolescentes adoecidos, depressivos, com síndrome de pânico. Sou eu que ouço na minha sala quando o adolescente entra com depressão porque o pai abandonou a mãe, porque o pai se separou da mãe. Sou eu que ouço o sofrimento dele, sou eu que vejo a instabilidade emocional. Mas nós estamos dizendo para nós mesmos que merecemos ser felizes. Então a nossa felicidade não é a que Deus programou para nós, mas é a que o mundo enganosamente está nos oferecendo. E a gente precisa decidir o que vai fazer. Porque essa problemática chegou às igrejas e o diabo sabe todo o estrago que ele pode causar a partir de um divórcio. O que nós vamos fazer então? Vamos viver frustrados, em casamentos que não nos trazem realização? De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus jamais criaria algo que fosse nos doer a vida toda. Nós precisamos buscar um jeito de viver o propósito em unidade. E isso só é possível, irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Não adianta a mulher querer mudar o marido. Não adianta o marido querer mudar a mulher com as suas armas, com o seu discurso, pedindo o apoio do pastor, pedindo o apoio da família ou dos amigos. Queridos, só existe uma pessoa que pode transformar a sua casa, e é Deus. Foi Ele que disse que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Se você se casou com seu marido e com Deus, você firmou um cordão forte. O nosso Deus é um Deus de princípios. E isso fica para os jovens. Se você não se casou ainda, estou vendo vários ali, entenda uma coisa: Deus só vai com você para o seu casamento se você se casar respeitando os princípios dele. Porque o dia que você se casar e tiver um problema e quiser chorar para Deus, eu estou lhe dizendo que Deus não vai fazer tudo o que Ele poderia ou gostaria porque você desrespeitou princípios. Deus trabalha com princípios. E se nós trabalharmos em unidade, e se nós buscarmos a face do Senhor, Ele tem para homens e mulheres a honra. A honra de ter filhos que são como flechas na mão de um poderoso. Porque os filhos são herança, e eles são herança porque eles trazem para nós o que há de mais especial, que é o amor. Ninguém compreende de verdade o que é o amor até o dia de ter um filho nos braços. Deus deixou os filhos como herança para nos moldar, para nos ensinar o que é responsabilidade, para nos fazer perceber como Ele sofre por nossa causa e conosco. Deus nos deu filhos porque eles nos ajudam a perpetuar o reino de Deus e a viver o que há de bom nessa vida em duplicidade. Deus é tão bom que Ele disse assim, ó, é bom ter um bebezinho em casa. Quando a gente tem um filho, a gente vai reviver isso com o neto. É bom fazer 15 anos. Quando você tem um filho, você revive isso com a sua filha. É bom o dia do casamento, é bom o dia da formatura. A gente pode viver isso 2, 3 vezes, a depender da quantidade de filhos que a gente tem em casa. Tudo o que Deus faz é perfeito. Se está dando errado, é porque não estamos fazendo do jeito de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse que ambos deveriam dominar a terra. Isso quer dizer que não há diferença entre o homem e a mulher.
sabe? Que Deus quer nos dar igualmente a mesma honra. Deus está dizendo para nós que nós temos sim papéis diferentes, mas que diante dos olhos dele nós somos igualmente amados. Nós não precisamos, como mulheres, sermos empoderadas. Porque ao dizer que dominaríamos com o homem a face da terra, Deus já nos empoderou. Aleluia. O que nós precisamos nesta manhã é reafirmar o nosso compromisso com Deus como homens e como mulheres. Não nos moldes do que o mundo estabelece, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E você pode me perguntar, Andréia, quem é você? Porque eu acho, inclusive, que a maioria nem me conhece. Eu, irmãos, sou o improvável de Deus. Eu sou quem já enfrentou todas as lutas no casamento. Mas eu e ele estamos aqui para dizer para vocês que nós vencemos. E quando eu achei que não tinha mais jeito, quando eu desisti, o Senhor se levantou. Porque às vezes o que nós estamos precisando é desistir de lutar com as nossas armas e deixar que Deus faça do jeito dele. Às vezes a gente precisa se colocar no lugar de Moisés, que ouviu Deus dizer: Moisés, o trabalho é meu, e o seu é descansar em mim. Não desista. Você, homem, você, mulher, reafirme o seu compromisso com Deus, com o seu marido, com a sua esposa, que o mais ele fará. Que Deus nos abençoe.